Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras. Louvamos ao Deus por essa oportunidade de podendo estar em contato com vocês. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Aqui estamos e queremos continuar pedindo a vocês que orem pela irmã Márcia. Ela ainda está internada, sob os cuidados médicos, não é? E nós na esperança de que ela se recupere rápido. Amém, queridos? Vamos orar pelos nossos pedidos de oração também. Nós estamos aqui com alguns pedidos novos. Louvado é o Senhor. O nosso irmão Fernando de Oliveira Roberto pede oração pelo Reinaldo, pai da Giselda. Ele está entubado. Giselda é a nossa tesoureira da nossa igreja no Parque Paulistano. Vamos estar orando pelo senhor Reinaldo. Manuel, esposo da Cláudia Copley, também está aqui e nós precisamos de orar por ele. Leia Matos, a paz do Senhor, bem-vinda. Elzira e Osias, bem-vindos. Amém? Continuando a nossa lista de pedido de orações, irmãos Marcele, José, Esté, a paz do Senhor, Deus abençoe. Prazer em tê-los todos conosco, amém? Então aqui, a Michele pede oração pela Marli, que é mãe da Paulinha. Essa moça está com Covid, está entubada, né? A Emiliana, membro da nossa sede, pede que oremos por ela. Ela tem dores no corpo, né? Júnior Moreira, bem-vinda, paz do Senhor. Márcia Cristina pede oração pelo Agnaldo Mendonça, o esposo da Cris Flores Mendonça, que estudou com ela. Ele está com o pulmão comprometido com a Covid-19. Zélia, esposa do pastor José Martins, da igreja de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, vamos orar por ela também. Roque Coutinho, a paz do Senhor, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Irmã Jacqueline Souza pede que continuemos orando por ela, está assim com uma carga de problemas, ela sempre está comunicando ao pastor as suas lutas. E nós só podemos fazer uma coisa, pedir ao Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que a socorra, não é isso, amados? O pastor Francisco Miranda, da igreja em Itaguaí, Rio de Janeiro, ele pediu oração por Carlos Marcelino. Vamos estar orando pelo Carlos Marcelino. Nossa irmã Joaquina Rossetti, a esposa do pastor Antônio Raimundo, pede oração por sua filha Elizabeth. Vamos estar orando pela Elizabeth. A irmã Mônica pediu oração pelo senhor João. O Derdival Santos pede oração para seu sobrinho Luizão, que está com Covid-19. Vamos estar clamando o Senhor. Rita de Cássia, membro da sede, pede que oremos por ela e por sua família. Ruth Soares, a paz do Senhor, querida. Como está você? Como está o Wilson? Como está a Isabela? Deus abençoe, né? Estamos orando, viu? Que Deus abençoe vocês. A Fran, que é a Francisca da sede, pede oração também. Vamos orar pela Fran. Maria Madalena Cabral pede oração, pede que oremos pelo seu caderno de oração. Essa tem um grupo grande e está sempre colocando nas mãos do Senhor e pedindo que oremos. Vamos ajudá-la nesse clamor. Marilene Costa Monteiro já está em casa, graças a Deus, recuperando, não é? Ivone Pontara está aqui. Vamos estar orando por esta serva de Deus, né? Luci Santos, a paz do Senhor, bem-vinda. Maurício Natanael Satiro, bem-vindo, querida, a paz do Senhor, Deus abençoe. Alba Valéria, minha sobrinha, pede que oremos pelo seu filho Pedro, que está desviado, não é? Fernando de Oliveira Roberto, o senhor Reinaldo teve uma melhora nos últimos dias, está reagindo bem, agradeço a todos pelas orações, acabamos de dar o nome dele, vamos orar, logo logo vamos festejar, não é? A vitória. João dos Ramos Neri, a paz do Senhor, João, muito obrigado, sua esposa hoje está lá com a Márcia, né? Muito obrigado, querido, Deus abençoe vocês, viu? É uma bênção, né? A Márcia está lá na prova e precisa da nossa ajuda, oremos por ela. Muito obrigado, João Ramos, pela sua esposa que está lá com a Márcia, amém? Deus abençoe. O Edemir é o esposo da Lúcia Estela, né? Vamos orar por ele. Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, pede oração por seus filhos,
né? Está aí, deixa eu ver, Celiane Arcanjo, a paz do Senhor. Noemi dos Santos, a paz do Senhor, bem-vindas, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então a Vera pede oração para os seus filhos, que é Gabriela, Gláucia, Felipe e também a sua neta Ana Laura. Amém? O Reinaldo, meu neto, vamos orar por ele e por sua família. Cátia Araújo, vamos estar orando pela Cátia e por sua família. Ailton Santana Prado, Ailton, paz do Senhor, Deus abençoe, prazer tê-lo conosco. Amém? Cátia Araújo, já falamos, né? Francisca, mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu. Está melhor, vamos continuar orando por ela. Amém? José Maria Santos, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Claudete Aparecida de Oliveira, está em casa se recuperando, vamos orar por ela. Peço oração também pela minha neta, Michele Copri, que é nossa ajudadora, para Deus dar força e graça a ela, amém? Louvado é o Senhor. Pastor Joãozinho e sua esposa e irmã Alvina estão com a Covid-19, vamos orar por eles. O diácono Antônio Pedro, que é o pai da minha nora Leia Coiado, vamos orar por ele também. Com esse tempo muito frio, ele tem um problema de ossos, precisa das nossas orações. E a Márcia Costa, minha esposa, e o pastor Gênesis hoje, graças a Deus, já comecei a avançar, tirar o acesso, então essa etapa eu já venci. Amém? Oswaldo Avelino, a paz do Senhor, bem-vindo, querido. Leonardo Montella, a paz do Senhor, bem-vindo, meus irmãos. Então, pastor Gênesis continua orando, porque eu ainda estou em tratamento, né, queridos? O nosso irmão Aminadab e sua sobrinha Leia, vamos estar orando por eles. A Leia, agora minha nora, pede que oremos pela sua família. Lá está o meu filho Alexandre, suas filhas, inclusive a sua filha Isabelle, esteve 2 plantões com a minha esposa, não é fácil, né? Mas Jesus abençoe ela, né? Glória a Deus por isso. Amém, amados? Então nós vamos estar orando agora por essas vidas, e eu quero que vocês me ajudem em oração, porque essas pessoas nos procuram, dão seus nomes, porque eles têm sido abençoados também. Está aí a Tita Souza, a paz do Senhor, bem-vindo, irmão. Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo dia, não obstante as provas, nós sentimos, ó Pai, as tuas mãos conosco, porque tu permites as provas, mas não nos deixa sós nela, porque tu mesmo prometeste, está lá em Isaías, se passares pelo fogo, eles não vão te queimar, pelas águas vocês não se afogarão. Enfim, ó Pai, nós sabemos que seja qual for a prova, as tuas mãos, a tua presença, a tua ajuda está conosco. Assim oramos agora por todos esses nomes que citamos, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um e nós colocamos nas tuas mãos todos eles, pedindo a tua intervenção, a tua ajuda, a cura, a libertação e, sobretudo, que seus familiares estejam consolados e confortados, confiando no Senhor, que não permitirá que nada suceda em nenhum de nós sem que a tua permissão seja dada, Pai. Por isso, entrego nas tuas mãos também a nossa nação brasileira, este momento tão difícil que essa nação está enfrentando, ó Pai. Seja as tuas mãos com os nossos médicos, com todos os nossos agentes de saúde, Pai. Seja as tuas mãos com os nossos líderes, os nossos governantes, para que pela sabedoria que vem de Ti, eles possam se aquietar e cuidar deste povo tão sofrido nesse momento de calamidade pública, Pai. Senhor, sejam as Tuas mãos sobre este povo, sejam as Tuas mãos sobre nós. Nos ajudes, Pai, a atravessar este vento, porque queremos cantar o hino da vitória lá do outro lado, Pai. Assim nós oramos, também entregamos nas Tuas mãos Teus filhos que estão conosco agora nesta live, Pai. Quando estaremos meditando na Tua palavra, abençoe eles. Também estaremos Te louvando com alguns cânticos. Esteja conosco, Pai. Entregamos nas Tuas mãos e Te rogamos a Tua gloriosa presença nas nossas vidas, Pai. Abençoa, sim, o Teu povo e abençoa que nós outros que vamos ministrar tenhamos essa capacitação divina para fazermos esse trabalho, Pai. Nós oramos assim, entregando em Tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, está aí Raquel Copri Bonfim, minha cunhada querida, boa noite na paz. Está aí também Miriam Dias, sejam bem-vindos, a paz do Senhor.
Irmã Márcia ainda está internada, mas já está melhor, graças a Deus. Né? A Cássia Pimentel, boa noite, na paz, a Cássia, bem-vinda. Então é isso, irmãos. Ela está melhor, mas nós temos que continuar orando por ela. Amém? Glória a Deus. Vamos então agora, Lica Peçanha, bem-vinda. Joaquina Rossetti, pastor Raimundo, né? Antônio Raimundo, maravilha, sempre maravilha. Este é um homem de Deus que está sempre com aquela palavra de otimismo, né? Para nós, é muito bom ouvi-lo pelas manhãs. Amém, querido? Vamos agora abrir as nossas harpas e vamos cantar um louvor ao Senhor agora. Amém, queridos? Agora está na hora do louvor ao nosso Pai. Amém? Enquanto nós estamos louvando, não é? Você vai estar orando. Rose Moraes, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Amém? Vamos então agora abrir a nossa harpa, amados, e nós vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico. Um segundinho só. É o hino de número, ó Jesus. Onde é que está o número desse cântico? Louvado seja o Senhor. Deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu separei o hino, mas não estou com o número dele aqui. Vamos ver. Glória a Deus. É o 39 da nossa harpa, queridos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Glória a Deus. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Daniele Campos Almeida, bem-vinda, querida. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Rosângela Faustes, bem-vinda. Alva Valéria, bem-vinda. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado
que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre a Páscoa. Mas, obviamente, que falando sobre a Páscoa, eu vou meditar no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 7, que diz assim: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O versículo todo diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Aí sim veio o nosso tema. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse é o nosso tema. Mas nós ainda vamos louvar o Senhor com o 482 da nossa harpa. Obviamente que eu vou falar de Páscoa, mas vou puxar para falar exatamente que nós hoje não comemoramos a Páscoa. Mas eu vou falar sobre a Páscoa, não é? E aí vou trazer para os nossos dias, que é a Santa Ceia. Amém, queridos? Então vamos cantar ainda o 482 da nossa harpa. Abre aí. Regina Moreira, Pai do
Glória a Deus, não é? Este hino é muito interessante, nós vamos falar, falar sobre a Páscoa, né? E a Páscoa ela vai acontecer lá quando o povo é liberto, não é? Da escravidão. Segundo a história, foram 430 anos. Os últimos anos foi de perseguição, de opressão, né? Porque o faraó que governava o Egito não tinha conhecido José, nem os benefícios que aquele povo trouxera para os egípcios, não é? Muito bem. Mas esse cântico, eu acho interessante porque na estrofe número 3, ele diz assim, os pés dos teus servos lavando o Senhor. Depois ele diz assim, abençoaste o pão. E a quinta estrofe diz assim, o cálice da nova aliança. Curioso que ele dá a sequência cedinho. O lava-pés, a distribuição do pão e depois a distribuição do cálice. É numa sequência interessante que está na Bíblia, exatamente, né? Como o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Mas agora nós vamos estar entrando na nossa meditação desta noite. Amém? Nós vamos falar sobre a Páscoa. E falando sobre a Páscoa, obviamente que nós vamos chegar lá na Santa Ceia, né? Porque exatamente foi o que aconteceu e nós queremos estar exatamente mostrando aos irmãos como é que Deus trabalhou, não é? Louvado seja o seu nome em todo o sistema, porque o nosso Deus ele é perfeito. Eu fico olhando às vezes, não é? Porque nosso dia tem 24 horas, nossa hora tem 60 minutos, nosso minuto 60 segundos, nossa semana, nosso mês, nosso ano, nós somos medidos por dia e etc. Já o nosso Deus não. O nosso Deus, ele já viu o que vai acontecer no último dia da minha vida, da tua vida, e por que não dizer de todo esse complexo do mundo que nós estamos. Então ele não precisa esperar as coisas acontecer para ele estar moldando. Ele fez tudo perfeito, né? E eu imagino quando ele levou o povo para o Egito, eles passaram lá todo aquele tempo, não é? Mas chegou a hora em que ele trouxe. Eu vou pedir o Daniel Conejero, vai nos dar uma ajuda aqui, e nós vamos falar sobre a Páscoa judaica, né? Porque a Páscoa judaica apontava para quem? Aqui em toda a Bíblia apontava para Jesus. Ana Cláudia Calheiros Esteves. Paz do Senhor, querida. Bem-vinda. Deus abençoe. Então vamos começar fazendo aqui exatamente um comentário sobre a Páscoa até chegarmos no Senhor. Porque a Páscoa, né, se nós perguntarmos qual era o elemento principal da Páscoa, era o Cordeiro. E o Cordeiro representava quem? A quem representava Jesus. Interessante, né? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. A Páscoa judaica aponta para Cristo na forma como os seus elementos e propósitos tipificavam a obra redentora de salvação realizada por nosso Senhor Jesus. É curioso que na noite que antecedeu a libertação dos judeus, ou dos hebreus, né? O que aconteceu? Houve então, o Senhor criou, não é, essa festa, uma das primeiras festas, né, deles, que anualmente eles tinham que celebrar, porque eles iam celebrar exatamente a lembrança de que tinham sido escravos no Egito e Deus os tinha libertado. Essa noite vai ser uma noite fatídica, uma noite histórica e uma noite problemática para os egípcios. Muito bem, vamos lá. A Páscoa é uma festividade judaica e não uma festa cristã. Você não vai comemorar a Páscoa, nem falar em Páscoa. Nós temos o que substituiu a Páscoa, eu chego lá mais para frente. Na verdade, ela é a festa mais antiga e mais importante entre os hebreus. Mas para os cristãos, a data da Páscoa judaica é uma ótima oportunidade para proclamar seu verdadeiro sentido, que simbolizava o sacrifício de Cristo. A palavra Páscoa quer dizer passagem e significa passar por cima, fazendo referência ao fato de que o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus na ocasião da 10ª praga que atingiu os egípcios e matou
todos os seus primogênitos, não foi poupado nenhum, porque essa tinha sido a determinação de Deus. Vamos lá, a instituição da Páscoa. A Páscoa foi a primeira festa sagrada instituída entre os judeus, sendo celebrada pela primeira vez na véspera da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, quase 430 anos. Não é brincadeira o tempo que eles passaram lá. Vamos lá. Os detalhes sobre a instituição da Páscoa judaica estão registrados no livro de Êxodo. Se nós abrirmos Êxodo 12, 1 e 3, nós vamos ler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Aí, se nós formos do versículo 7 ao 14, diz assim: à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambos as ombreiras, e na verga da porta das casas em que comerem. Seria o sinal, sinalizava que ali estava o povo de Deus. O anjo ia passar, mas ali ele não ia entrar. Ok? Vamos continuar. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Depois eu vou explicar por que essas ervas amargas. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos. Olha como é que eles tinham que fazer esse jantar. Teria que ser assim: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado da mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. É muito bom, queridos, nós aprendermos com Deus, porque às vezes assim, mas o Antigo Testamento, pastor, eu quero aprender o Novo. Muito bem, mas para você entender o Novo claramente, você tem que estudar o Antigo também, porque você vai ver que tudo que sucede no Novo está cumprindo o que estava lá no Antigo Testamento profetizado e falado, que lá simbolicamente, e aqui é para nós vivermos realmente. Vamos lá. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, é o Senhor falando, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Se você pegar as 9 pragas, todas elas atingiam o ponto que eram deuses que os egípcios veneravam, guardavam. E o Senhor falar desmascarou aqueles deuses, porque é tudo mentira. Todos os deuses criados pelos homens, imagens e assim coisas, amados, é tudo mentira, é tudo ilusório. Só há um Deus, Criador e sustentador do universo. Amém? É o Senhor. Por isso que ele diz: eu sou o Senhor, não tem outro. Ele é, mas ninguém pode invocar outro Deus ou competir. Quando eu vejo essas guerras espirituais que os irmãos pregam, alguns, por falta de conhecimento, batalha espiritual. Que batalha espiritual, meu irmão? A batalha espiritual é você contra o pecado e contra a sua carne. Débora Menezes, a paz do Senhor. Lu Simar Moreira, a paz do Senhor. É isso, a guerra espiritual está mais entre você do que entre qualquer outra coisa. A Bíblia é muito clara. Sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ora, o mundo jaz no maligno, ele domina as trevas. Mas se você se sujeitar a Deus, se sujeitar aos ensinos deste livro, você não vai correr dele, ele vai correr de você. Por que ele vai correr de você? Porque de verdade, querido, louvado seja o Senhor, nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. E quem poderá competir com ele? Ninguém, nem nada poderá competir com o nosso Deus. Amém, queridos? Então está aqui o que eu estou passando para vocês.
tá certo? Eles teriam que comer com um cajado na mão, porque logo depois Deus se manifestaria de uma maneira tremenda e eles sairiam do Egito, como de fato aconteceu. Então vou repetir: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Pisou na cabeça de todas aquelas imagens bestas que eles adoravam e cultuavam e tinham tanta fé. Que pena, não é? Mas o Deus verdadeiro estava ali, né? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Então os judeus, eles estavam, irmãos, servindo a um Deus verdadeiro, um Deus presente. Eles viram as maravilhas que o Senhor fez, né, com todas essas pragas que o Senhor interviu ali, mostrando que Ele era um Deus de verdade. Ainda lendo em Hebreus 12, versículos 29 e 30, para fechar. E todos os primogênitos, desde o que sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos trouxe de noite ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Agora imagine, aquele poder que era uma dos maiores poderes conhecidos da época, foi, olha irmãos, pisados por um grupo de escravos, porque aqueles escravos que estavam ali escravizados, eles serviam um Deus verdadeiro. Aí a necessidade de, nesse momento de pandemia, nesse momento de desgraça, e nós estamos percebendo que, não obstante todos os recursos científicos que o mundo está tomando, eles já estão mais inseguros do que nunca. Você só estará seguro em Jesus. Eu estou seguro no Senhor. Alguém diz: você já tomou vacina? Tomei, mas eu, antes dessa vacina, eu já estou com a raiz de Jessé. Essa que é a minha segurança, é a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando a Páscoa judaica foi instituída, o povo de Israel já estava vivendo aproximadamente há mais de 4 séculos, né, que já falamos, né? Mais especialmente após a morte de José, os israelitas passaram a viver sob grande opressão. Olhe bem, hein? Então, no tempo oportuno, Deus levantou Moisés para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão e conduzi-lo rumo a uma terra prometida. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, queridos, vamos olhar para o Senhor, vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Minha esposa está internada, ela está nas mãos do Senhor. Eu estava internado em casa, hoje eu estou sendo liberado, mas eu estava, estou e continuarei nas mãos do Senhor. Maria Prado, Maxwell Matos, bem-vindos, queridos, Deus abençoe. É isso que eu quero dizer a vocês, a nossa confiança está no Senhor, é Ele que é a nossa rocha, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pastor Expedito Nélio dos Ramos Nélio, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Para tanto, Deus enviou 10 pragas contra o Egito. A 10ª e última praga constituiu a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas antes que ela ocorresse, Deus deu instruções a Moisés para que houvesse a celebração da Páscoa. Eles estavam celebrando a Páscoa. A Páscoa vai simbolizar a libertação deles, né? É isso mesmo. Eles já estavam celebrando a libertação antes dela acontecer. Isso é muito importante. Porque você, quando se vê numa prova muito grande, canta o Senhor, louva o Senhor, se alegra no Senhor. Porque é nele que está a tua segurança, é nele que está a tua resposta, é nele que está a tua vitória. Amém? Glória a Deus. Após a libertação do Egito, a Páscoa judaica continua a ser uma das grandes festividades religiosas de Israel, fazendo parte da lei cerimonial do Antigo Testamento. Amém, queridos? Amém. Louvado é o Senhor. Luzinete Bataginha, bem-vinda, Pai do Senhor.
Glória a Deus, é isso mesmo, né? Os elementos da Páscoa judaica, vamos conhecer um pouquinho. Foram instituídos 3 elementos simbólicos a serem utilizados na celebração da Páscoa judaica, com o intuito de lembrar os hebreus sempre a libertação de seu povo da opressão egípcia. O primeiro e também o principal era quem? O cordeiro imolado. Moisés Carvalho Costa, paz do Senhor, bem-vindo, querido. O cordeiro, quando se fala em cordeiro, o que te vem à memória? O Cordeiro de Deus, que é Jesus. Amém? Por isso que nós lemos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Amém? Glória a Deus. As famílias de Israel deveriam separar do restante do rebanho um cordeiro sem defeito para ser sacrificado. Aquele cordeiro tinha que ser perfeito, porque ele ia simbolizar o Salvador, Jesus Cristo. Amém? Depois, sem que nenhum osso fosse quebrado, o animal deveria ser assado para ser comido na refeição pascal, acompanhado de ervas amargas e pães asmos. Interessante, né? Ele não teve os ossos quebrados. Aí você olha para Jesus, como diz o salmista, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Quando os romanos crucificavam os seus condenados, eles quebravam os ossos, as pernas, para facilitar o elemento morrer mais depressa. Mas quando chegou para quebrar, Jesus não teve o osso quebrado, porque estava escrito que ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados, porque ele era o cordeiro perfeito. Amém? Vamos lá. As ervas amargas simbolizavam a amargura da escravidão no Egito, porque eles amargaram. Não foi fácil o período que eles estiveram ali, amados. Maria do Socorro Figueiredo, bem-vinda, paz do Senhor, né? Representa exatamente a dor que eles passaram nos anos que eles foram oprimidos pelos egípcios. Então eles comeriam a erva amarga para lembrar, né? Muito bem, da escravidão no Egito. E os pães asmos lembrava a forma com que os hebreus saíram com pressa do Egito, porque naquela noite ela terminaria e eles seriam expulsos. Eles queriam se libertar, porque a carga, o peso, a prova que os egípcios passaram, porque eles estavam, Deus mandou que eles libertassem, eles não libertaram, e Deus então mostrou a sua glória, o seu poder, né? E se aquele povo guardasse, obedecesse, andasse conforme os padrões que Deus estabeleceu para eles, eles fariam uma grande obra na terra e eles anunciariam a todas as nações quem era o Deus verdadeiro. Amém? Vamos continuar. Acredita-se que nos dias do Novo Testamento, cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados por ocasião da celebração da Páscoa judaica. Obviamente, tal tarefa exigia a participação de centenas de sacerdotes, visto que todos os cordeiros deveriam ser mortos antes do crepúsculo do dia 14 de Nissan, que representa o nosso mês de abril, está lá em Êxodo 12, 6. A quantidade de sangue que resultava de todos esses milhares de sacrifícios era enorme. O sangue acabava atingindo de vermelho as águas do riacho, próximo ao templo de Jerusalém, durante alguns dias. Quer dizer, alguma coisa que ficava marcado mesmo. Rosimeira, Pai do Senhor, bem-vinda. Ludi Santos, diácono Ludi Santos, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Então, alguma coisa que marcava. Só que tudo aquilo simbolizava para quem? Para o Messias, para o Cristo que estava chegando. E eles, ao invés de abraçar o Salvador, crucificaram o Salvador. Amém? Vamos continuar. Isso claramente servia como lembrança com relação ao preço do pecado. Imagine, queridos, a matança que eles faziam, e aquilo ali era um testemunho do que custaria a salvação da humanidade, só que de um perfeito que veio, que foi Jesus, não é isso? O Cordeiro da Páscoa judaica apontava para Jesus. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele tem um ponto que atrai tudo sobre si. Sobre quem é? Jesus.
do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a figura central é Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? Todo aquele sangue derramado dos cordeiros sacrificado da Páscoa judaica apontava para o único sangue capaz de realmente prover a expiação de pecado, o sangue de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo era sombra. Você sabe que sombra não é o que é real, uma sombra. E tudo isso era uma sombra do que deveria vir, que era o Filho de Deus vir e dar a sua vida por nós. Como está lá em Hebreus, no capítulo 10, 1 a 9, eu passo a ler. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e de bodes tire pecados, né? Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então era o Senhor Jesus que viria. Marilene de Oliveira, a paz do Senhor. Romilda Prado, a paz do Senhor, bem-vindo. Deus abençoe, gente. Prazer tê-los todos conosco, né? Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais te ofereceram segundo a lei. Então diz: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Os cordeiros imolados na Páscoa judaica serviam simplesmente para simbolizar o sacrifício perfeito que Deus providenciaria para expiar o pecado do seu povo. As Escrituras não deixam dúvida de que esse sacrifício perfeito é o próprio Filho de Deus, não é? Jesus, foi Ele que fez o sacrifício perfeito. Ele foi entregue como resgate em favor dos redimidos, para apaziguar a santa ira de Deus que exige o castigo do pecado ou pelo pecado. Imagine vocês, a todos nós, o preço, né? Por isso é que lá no livro de 1 Pedro vai falar exatamente sobre que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas com o sangue de um cordeiro imaculado, o sangue de Jesus. Veja que preço você foi resgatado. Não há valor, não há dinheiro, não há riqueza capaz de remir um homem. Está lá no Salmo 149, se a minha memória não me trai, né? Que não foi, né? Ninguém, por mais valores que possua, pode remir o seu irmão dos seus pecados, né? Porque a remissão de uma alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Eu fico pensando nesses homens que formam, não é? Vamos dizer, o grupo dos mais ricos do mundo. Eu fico olhando esses homens, são donos de fortunas, são capazes até de lotear a lua, lotear um planeta, enfim, investir para gastar milhões e milhões. Eu fico olhando esses homens. Se não aceitarem Jesus, o dinheiro deles não poderá comprar a remissão, como diz o Salmo, né? Porque a remissão de uma alma é caríssima, né? E os seus recursos se esgotariam antes. Mas quando se trata do sangue de Jesus, não é? Aí sim, você, pelo sangue de Jesus, você é purificado de todos os teus pecados e tem acesso, não é, à glória de Deus através do sacrifício dele em nosso favor. Ele foi entregue como resgate em favor dos remidos para apaziguar a santa ira de Deus que exige o castigo pelo pecado. Como o profeta Isaías profetizou sobre como o Messias seria levado ao matadouro como um cordeiro, está em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
assim ele não abriu a sua boca. Interessante, não é, queridos? Quando Isaías vai profetizar, ele foi considerado o profeta messiânico, né? Porque foi o que mais falou sobre Jesus, foi o profeta Isaías, né? Aqui nós temos agora o profeta João Batista. Olha o que João Batista vai falar sobre Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, 29. Ao olhar para Jesus, não teve dúvida ao declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, irmãos, a carga que estava sobre os nossos ombros, Jesus tomou sobre ele, né? Estava sobre ele, ele carregou, ele te remiu, ele me remiu, ele nos remiu, ele subiu naquela cruz, ele sofreu escárnio, humilhação, desceu. Por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele nos aconselha a humildade, está lá no capítulo 2, 5, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, desceu a parte mais baixa, humilhou-se, despiu-se da sua grandeza, da sua riqueza, da sua glória e tomou a forma de um servo. Quem é que faria isso? E como isso não bastasse, deu a sua vida por nós. Mas agora veja a recompensa de Deus para ele, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda boca confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Imagine esses cidadãos arrogantes, se julgam senhores, donos, ricos, milionários, são eles que comandam. Alguns botam a toga e ali julgam, como outro dia a igreja no banco dos réus. Abre ou não abre? Eles que decidem. Amém. Vai, até a hora que Deus dá um basta, agora é minha vez. Amém? Porque vai vir a hora. Olha o que está no Salmo 46, né? O que está escrito no Salmo 46? Ele será exaltado sobre toda a terra, né? O Senhor, né? Eu vou até ler aqui um pouquinho o Salmo 46, eu estou com um pouquinho de tempo, posso usar? É muito lindo esse salmo, queridos, porque este salmo vai falar do nosso Deus, não é? Da glória dele. Né? Primeiro é o que ele representa para você e para mim. Olha o que ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Agora é o que está escrito abaixo: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Olha o 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, nós não estamos protegidos por vacina, nem por governo, nem por isso, nem por aquilo. Nós estamos protegidos pelo próprio Deus. Aí você vai dizer: mas como é que a sua esposa está internada? No mundo tereis aflições. Nós estamos no campo também de passarmos por essas provas. Miriam Bastos, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Não estranho isso não, meus irmãos, não estranho. O Filho de Deus também passou as aflições. Ele mostrou na carne o que nós teríamos que passar. Nós estamos sofrendo o resto das aflições de Cristo. Não esqueçam que até na grande tribulação, aqueles que serão mortos clamarão vingança de Deus contra os que habitam na terra, numa época que não está muito longe de acontecer, não é verdade? Mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Nada vai abalar a nossa fé, a nossa segurança. Às vezes, mas o pastor está passando uma prova tremenda. Eu falei: estou passando, mas Jesus está comigo. Glória a Jesus. Nós jamais estamos sós nas nossas pelejas. Presta atenção no que está acontecendo na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E você olhe bem pelas gretas
existe uma luz lá no cantinho dizendo: eu estou aqui, você não está sozinho, nunca eu estou sozinho, nunca você está sozinho, o Senhor está com você. Amém, querido? Deixa eu continuar lendo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Olha só, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Queridos, tem se zombado de Deus de maneira muito descarada. O povo tem brincado com Deus. Para alguns, Deus nem existe. E Deus está preocupado com isso? Ele vai continuar fazendo a obra dele. Ele sempre terá testemunho da terra daqueles que creem, daqueles que estão seguros pela mão de Deus. A única que diz segura na mão de Deus, eu vou dizer: Deus segura na minha mão, porque se Ele segurar na minha mão é mais difícil de eu ser solto. Eu segurando, eu não aguento muito, eu acabo escorregando. Deixa Deus segurar. Nós estamos seguros pela mão de Deus. Creia nisso. Ele deu sua vida por nós. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas o Senhor vai nos sustentar nele. Nós ainda vamos cantar o hino da vitória. Deixa eu continuar lendo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Glória a Jesus por isso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu concluir aqui. A Páscoa judaica e a salvação em Cristo. Olha só, vou fazer agora um comentário aqui. Cláudia Silva Santos. A paz do Senhor. Cláudio Silva Santos. Desculpa, eu sempre erro, né, querido? Um abraço. Ter você aqui conosco é uma alegria, viu? Jeová Nélia, paz do Senhor. Vamos lá. Jesus foi traído, preso e morto durante a celebração da Páscoa judaica em Jerusalém. Messias prometido. O escape dele estava chegando. Eles, ao invés de abraçar, perseguiram e condenaram ele. Assim como o cordeiro pascal, sem defeito no sacrifício de Cristo, nenhum dos ossos foram quebrados. Isso cumpriu o que foi profetizado pelo salmista. Está lá no Salmo 34, 20. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. O salmista já tinha profetizado isso. No entanto, antes de ser crucificado, Cristo celebrou a última Páscoa com os seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. É a ceia memorial. Ela não é mais pascal, ela é memorial. É para você ter na sua memória, ter no seu coração, ter na sua lembrança o Cristo que morreu por você. Alguém uma vez me perguntou: pastor, o que é certo? Da ceia anual, semestral, da ceia mensal? Eu falei: olha, meu irmão, é bom a gente tomar a ceia todo dia, para estar lembrando da morte do Senhor e não deixar que ela se apague da nossa mente. Há tanto entretenimento pernicioso que quer nos afastar do nosso Deus, nos distrair. Irmãos, o momento é momento de guerra, nós estamos em guerra, é momento de batalha, é momento de estar vigilante, e muitos crentes estão ainda procurando entretenimentos, e nesses entretenimentos, muitas das vezes, eles acabam se afastando do Senhor. Amém, querido? Então está aí. Com isso ele indicou que aquela seria a última vez que tal festa judaica deveria ser celebrada, né? É muito interessante que outro dia eu estava em uma casa de um israelita, uma família, né, dos Kaufmann. Nós negociávamos com eles, na época eu ainda estava trabalhando, né? E eu perguntei a um dos filhos, advogado, perguntei: vem cá, como é que vocês comemoram a Páscoa? Ele contou para mim, eu fiquei ouvindo, interessante, olha o que ele disse, até hoje, como é que é? Ele disse: eu sou o filho mais novo da família, então eu vou perguntar ao mais antigo, meu bisavô. Eu digo: por que nós vamos comer a Páscoa? Então o bisavô começa a contar, e começa assim: nós éramos escravos no Egito, hoje eles celebram a Páscoa como era nos dias de Moisés. Vocês já imaginaram que coisa tremenda? Que pena, não é? Jesus já veio, já cumpriu aquela parte, agora é o memorial da ceia, né? Porque ele deu a vida por nós, não é mais um cordeiro que vai ser, porque não precisa mais ser, porque Jesus já tomou o lugar daquele cordeiro. Então, a partir dali, seus seguidores
deveriam comer o pão e tomar o fruto da vide em memória dele. Isso deveria se repetir até o dia do seu retorno, né? É ele quem diz: não beberei mais do fruto da vide até que se cumpra no reino de meu Pai. Nós entendemos, e os estudiosos entendem, que o Senhor Jesus vai celebrar a Santa Ceia lá na glória. Nós vamos estar lá. Carlita Costa, Pai do Senhor querido, você está aí com a Márcia, benção Carlita, Deus abençoe, um abraço na Márcia, na Marlene, na outra Márcia, se ainda estiver aí, um abraço para vocês, que benção vocês estarem aí, Carlita, glória a Deus. A Carlita é a esposa do João dos Ramos Nery, que hoje está lá com a irmã Márcia. Desculpe, mas eu fico muito alegre com esse apoio que eu recebo dessa minha família cristã, amém, querido? Deus abençoe. Cristiane Cople, paz do Senhor, como está você, minha irmã? Glória a Deus. Então, irmão, aí está, deveria se repetir até o dia do seu retorno. Jesus disse: não tomarei mais do fruto da vide até que se cumpra no reino de meu Pai. Imagine você sentar à mesa com Jesus Cristo, e não é com 1 milhão de crentes, nem 1 trilhão, nem 1 quartilhão. Vocês já imaginaram quantos vão estar à mesa celebrando essa ceia com o Senhor? Não tem contagem, mas vai ser muita glória, já imaginaram? Eu sempre digo aos irmãos, e hoje estou celebrando a ceia com vocês, mas naquele dia quem vai celebrar vai ser o próprio Senhor. Agora imagine, eu não vou tirar os olhos dele, ele está andando, se for andando, se for ficar parado, eu não sei como vai ser, só Deus sabe, mas eu quero participar, eu vou participar em nome de Jesus. Não diga que você quer, diga assim: eu vou participar. Vai ser uma glória, a igreja arrebatada lá com o Senhor. Oh, meu Deus, vai ser muita glória. Então isso devia se repetir até o dia do retorno, né? Portanto, a antiga Páscoa judaica apenas apontava para a obra da redenção. A salvação da Páscoa judaica era apenas um símbolo temporário daquilo que é perfeito e permanente. É por isso que Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós precisamos entender que a igreja, como está lá em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé. Então, o cristão vive pela fé. Deus não é visto, mas o cristão vive, pensa e age como se houvesse um Deus e como se o visse. Nós o vimos, nós o sentimos, nós falamos com Ele, Ele fala com a gente e Ele nos acompanha na nossa caminhada. Cristo não é visto agora pelos olhos do corpo, mas o cristão vive e age como se fosse visto. Isto é, como se soubesse que seus olhos estavam sobre nós e como se Ele agora fosse exaltado para o céu e fosse, como de fato é, o único Salvador. Atos 4, versículo 12, não há outro nome dado entre os homens em que possamos ser salvos, a não ser qual nome? Jesus Cristo, amém? Júnior Moreira, paz do Senhor, querida, vou concluir. Nós celebramos seu sacrifício todas as vezes que comemos do pão e tomamos do cálice em sua memória. Amém, queridos? Glória a Deus e glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a paz do Senhor, querida. Deus abençoe. Então, amados, aí está a Páscoa. Era uma comemoração da antiga aliança. A Santa Ceia é uma comemoração da nova aliança. Essa é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança, como está no capítulo 1 do livro de João, verso 17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo e sua palavra. Aí está Guilherme Pedron. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe, amados. Então, louvado seja o Senhor. Eu estou encerrando. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E agora eu convido vocês para estar comigo na próxima quinta-feira, né? Quando estaremos dando continuidade ao estudo sobre curso de obreiros e obreiras. Quinta-feira o pastor estará com vocês, né? Amém? Então, louvado seja o Senhor. E eu peço, continue orando pela irmã Márcia. Ela está melhorando. Hoje eu conversei com ela e ela disse: olha, já estou respirando com mais fácil, já estou conseguindo sentar, né? E, enfim,
ela está progredindo na cura, nas melhoras. Mas vamos continuar orando, amém? A coisa estava apertada, Rosângela Frausch, misericórdia, mas Jesus é bom, né? É bom e vai trazer a Márcia de volta para nós aqui. Ela estaria agora aqui terminando esse trabalho com um louvor. Aliás, eu vou fazer uma coisa, vou passar um pouquinho, mas vou pedir aqui um louvor da irmã Márcia para nós, para não ficar sem Márcia aqui hoje, não é? Glória a Jesus. Que louvor viria da irmã Márcia aqui? Eu vou pedir um louvor aqui da irmã Márcia. Deixa eu ver o que aqui tem mais próximo aqui para eu pedir para a irmã Márcia, que às vezes aparece aqui os louvores da Márcia, e aí eu só peço e canto. Está aqui. O louvor que vier é esse que nós vamos ouvir. Olha lá, vamos ver. Dois discípulos no caminho de Emaús. Fechamos esse louvor da irmã Márcia. Ela está lá assistindo no hospital, que a companhia dela está ouvindo, assistindo. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou, não perceberam que era o meu Salvador. Vamos cantar junto com ela, Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Rayane Santos, bem-vinda. Glória a Deus. Eles falavam a respeito de Jesus. Para um profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus de todo o povo. Aleluia! Este Jesus que ainda hoje nos conduz. Com as amigas que ela que está cantando. Fica Ela lá no hospital está conosco, falando com as nosso amigas dela que ela que está cantando. Glória a Deus, aleluia. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aurora Duarte, um abraço. Eliane Santos, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo. Lá no hospital, lá das amigas internadas, ela está dizendo, ela que está cantando. Estando à mesa, tomando pão, abençoou. Glória a Deus, glória a Jesus. Partiu e os deu, eles então reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém? É isso aí, Márcia. É ela mesmo. Marlene, né? Márcia, né? Acho que eu estou acertando os nomes, senão depois me corrige, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos encerrando, queridos.
voltamos na quinta-feira, não é? Não podia fechar, viu que benção, a Márcia está lá no hospital, ou no quarto, internada, com a sua acompanhante, que é a Carlinda, nossa irmã Carlinda. Deus te abençoe, Carlinda, uma benção. Você está aí com a irmã Márcia e as companheiras dela aí, o nosso abraço, Jesus é bom. Nós vamos estar orando por vocês agora também, entregando as mãos do Senhor. Amém, queridos? Voltamos então na quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui em nome de Jesus com o nosso culto, com a nossa live de ensinamento do curso de obreiros e obreiras. Amém, queridos? Pai Celeste, obrigado por essa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra para o Teu povo, ó Pai. Tu sabes quantos estão assistindo essa live, quantos estarão assistindo depois e quantos estarão assistindo amanhã como mensagem matutina, Pai. Estou entregando as Tuas mãos, pedindo as Tuas ricas bênçãos para todos eles, para a Márcia, as suas companheiras de quarta, a Marlene, também a Márcia, outra, também a tua serva que está com ela. Senhor, abençoa, que as tuas mãos estejam sobre elas ali, que as tuas mãos estejam sobre o teu povo que está conosco nesta live. Senhor, sempre alguém coloca um pedido de oração, tu já estás vendo aquele que escreveu, fazendo um pedido. Eu já estou te pedindo a tua intervenção, o teu socorro, a tua ajuda e a tua resposta, ó Pai. Abençoa essas vidas, conta aquela lista que nós lemos na abertura, que as tuas mãos estejam sobre todos eles, dando a cada um deles aquilo que eles precisam. Abençoa a nossa classe médica, os enfermeiros, como aqueles que estão ali atendendo a Márcia e suas companheiras. Senhor da glória, como os médicos, Pai, como os nossos governantes, Senhor, dá a eles sabedoria nesse momento de tanta dificuldade, de tantos problemas nas famílias. Senhor, que as tuas mãos socorram essas vidas, ó Pai, e dê inteligência a esses homens nesse momento para governar esse país, Pai. Assim nós entregamos em tuas mãos, rogando as tuas bênçãos, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. E até quinta-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Amém.